Boa tarde, Jesus. Boa tarde. Salve, Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todos os seus filhos que estão aqui nessa terra. Meu boa tarde. Jesus, obrigado. Obrigado pelo Senhor estar comigo. Obrigado pelo Senhor me chamar. Obrigado pelo ar que estou suspirando, pela minha comida, almoço, janta, lanche, para eu, meus filhos, meus netos e meus consulentes e nosso povo, nosso brasileiro. Obrigado por todos que estejam o feijão e o arroz, que esteja água para tomar, que sinta o gosto da água quando vai tomar. Porque, Deus, tem tanta gente que quer tomar água e não pode. Não tem o gosto da água. Incubado numa mesa de cirurgia, numa mesa do UTI. Pai, o Senhor conhece melhor que eu, porque o Senhor sabe de tudo que passa na nossa vida. O Senhor sabe de tudo que acontece com nós. O Senhor sabe de tudo da nossa vida. Que nós sabe até agora. Daqui a 15, 20 minutos só pretende o Senhor. Aí o Senhor sabe. Nós estamos sabendo até agora, porque nós estamos sentindo o nosso corpo, nossos órgãos tudo certinho, suspiração, enxergando, os ouvidos estão escutando, nós estamos conversando, falando, tomando água, mas daqui a 10, 15 minutos, pretenda o Senhor. Porque se a gente falar assim, eu vou saber o que vai acontecer comigo amanhã, depois, não. Porque o Senhor vai descer, o Senhor vai encher da gente de alegria, de felicidade, amor, muitos anos de vida, saúde e proteção. É só o Senhor que sabe. Nós que tem que chegar nos pés do Senhor. Nós que tem que rezar para ficar pertinho do Senhor. Mas o Senhor sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida. Mas a gente pede com toda a força, com toda a coragem, a saúde e a proteção. Por isso que a gente tem que rezar. Porque quando a gente reza, os mar espanta os mal. Espanta os mal. É por isso que Jesus fala, filha e filho, vamos rezar comigo para ficar pertinho de mim. Para eu dar a sua vitória, a sua saúde, a sua proteção. Porque todos que chegar aos pés de Jesus é abençoado. Não tem um que não seja abençoado. Todos que chegam aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é abençoado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que eu convido vocês do outro lado, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, o meu respeito, para vocês rezar junto comigo. Eu estou explicando
milhões de dias vocês podem olhar no canal, que sempre eu tô falando, gravando, para falar com Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu não quero nenhuma ovelha de Jesus Cristo perdida. Eu não quero. Porque se eu desejar o mal para vocês, vai ficar em mim. Então eu não desejo mal para ninguém. Para o pior inimigo que se eu tiver. Que eu acho que eu não tenho inimigo. Eu tenho Jesus. Eu tenho meus irmãos de luz. E tenho meus amigos e minhas amigas. E meus irmãos. Por que, irmão? Porque nós todos é filho de Deus. Não tem um que não seja filho de Jesus. Então Jesus fala, para o pior inimigo que as pessoas tivessem, reze por ele. Peça a vitória, a benção para ele. Porque quando a gente pede vitória, benção, saúde e proteção para o inimigo, se não vir dele agradecer a nós, Jesus agradece, os irmãos de luz agradecem e outras pessoas agradecem. Tá entendendo, gente? Tudo que a gente for fazer, primeiro coloque Jesus na frente. Tudo que a gente for fazer. E aí, pode esperar. Escreva a data, a hora. Se tiver tinta de ouro, escreve com a caneta tinta de ouro. E marque esse dia e a hora e o ano. Porque vai acontecer tudo de bom para todos da gente. Porque Deus fala e cumpre. Ele fala e ele cumpre o que ele fala. Faça o bem sem procurar quem. Por quê? Porque quando Deus vir, ele vai ser escolhido aqueles que fez o bem sem procurar quem. Esse vai ser escolhido de Jesus Cristo, nosso Pai. E para quê? O que é que vai ganhar se vai ser o mal para aquele que fez a vocês? Para quê? O que é que vai ganhar com isso? Eu vou falar para vocês. Vai ganhar aquele que fez o mal para você. E aí você vai dar a mesma medida, na medida para ele. O que é que você vai ganhar? Você vai ficar perdido, perder a sua alma, perder seu sono, ainda fica com depressão, com doença grave, porque não deu ouvido à palavra de Jesus. Não deu ouvido a Jesus. Deixe esses que querem o mal de vocês, entrega a ele para Jesus. Porque quando entrega para Jesus, ele sabe de tudo que é que pode fazer. Porque esse, quando faz o mal, e que a gente entrega nas mãos de Deus, ele vai prestar conta com Jesus. Porque Deus vai chegar na hora certa. Mas é aqui nessa terra, não é quando ele morrer, não. Deus vai prestar conta com ele aqui nessa terra. Porque nada é em vão e nada passa das vistas de Jesus, das vistas dos irmãos de luz. Nada passa batido.
Porque Deus vai dizer, filha e filho, você que pecou, você fez isso e isso com fulano, você agora vamos prestar conta comigo. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu pai, que ele criou você, que cuidou de você e está com você até agora. Mas agora chegou sua hora de prestar conta comigo. Eu sou o seu Deus. E ali ele vai dizer, não, Jesus, deixa para lá. Deixa, Jesus, como tá. Jesus disse, não. Você fez o mal a seu irmão. Agora você vai pagar. Porque ele vai ficar apavorado. E vai pedir para Jesus deixar para lá. Mas como que Deus vai deixar para lá? Pode ele pedir perdão a Deus. Beleza. Mas Jesus vai dizer, vai pedir perdão àquele que você fez chorar, aquele que você maltratou. Volte e vá pedir perdão a ele. Se ele lhe perdoar, beleza. Mas assim mesmo, eu vou lhe dar um conselho grande, valioso, para você não fazer mal para ninguém nessa terra. Só assim você vai entrar lá no céu comigo. Mas você não pedir perdão, vai ficar aqui nessa terra. Tá entendendo agora, gente? E aí agora? A gente tem que chegar para os pés de Jesus. Abrir a porta e dizer, Jesus, entra. Bora tomar o café, mas eu. Pode ser até um cafezinho sempre mesmo. Jesus, embora, eu vou convidar o Senhor para tomar esse café comigo. Jesus, bora jantar comigo, só um feijão e arroz. Se não tiver verdura, se não tiver carne, fale com Jesus. Fala, Jesus, eu não tenho a carne, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. É o feijão e o arroz que eu vou comer com o Senhor. O Senhor aceita o feijão com arroz? Mas eu, meus filhos, meu marido, minha esposa, aceita Jesus. E ele vai dizer, aceito. Coloque meu prato junto com o seu na sua mesa. Que hoje eu vou almoçar com vocês. Hoje eu vou tomar esse cafezinho sempre com você. Ô benção, ô vitória, que Deus é bom demais. Ô meu Deus, obrigado. Pai, bora jantar comigo? Eu só tenho só um macarrão para eu jantar. O Senhor aceita jantar, mas esse macarrão? Ele vai dizer, eu aceito, minha filha. Porque tem tantos, minha filha, que não tem esse macarrão para comer. E você tem. Você tem o tempero, você tem o macarrão, você tem água, você tem o gás, tem as panelas. Tem força para fazer o seu macarrão. Enquanto, minha filha, muitos não têm nada disso, filha. Agradeça a eu, que sou o seu Deus. Mas sua mesa, filha, por esse tempo vai ser completa de tudo na sua casa. De hoje para frente não vai faltar nada do que vocês comerem. Porque eu sou o seu Deus e eu vou colocar. Porque eu vou falar uma coisa aqui, pedra preciosa. Porque tem tantos que não tem nem um pacote de macarrão para fazer. Não tem uma linguiça, não tem a salsicha para comer com macarrão.
Meu menino adora macarrão com salsicha. Não tem água para tomar. Vive pedindo nas calçadas, vive pedindo para os outros aquela garrafinha d'água para tomar, para matar a sede. E nós temos de tudo e não agradece a Deus. Por que será, Jesus? Não agradece a Deus pelo emprego, porque tem tantos que estão com o currículo entregado a milhares de empresas, com a carteira na mão, com os documentos tudo em dia na mão, mas não arrumam um emprego. Tem tantos que têm seu emprego, não dá valor. Tem a sua família bonita, não dá valor. E aqueles que não têm família, que quer arranjar uma pessoa grande, de família, e não encontra. Outros têm a família completa e não agradecem. Dorme no seu quarto, na sua caminha forrada, limpinha, e não agradece o dia. Quando o dia vai amanhecer, não agradece o sono que Deus lhe dá, não agradece a sua casa, não agradece a sua família que está perfeito, não agradece o carro que tem, não agradece a empresa que tem, não agradece os netos, o pai, a mãe. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Aqueles, o pai e a mãe, se um chegar para vocês e falar coisa que não pode falar, seu pai, mas sua mãe toma a frente. Eu duvido pro pai, mas a mãe não tomar a frente. Porque a mãe sabe aqui dentro. Tem tantos, agradece a sua mãe que você tem. Porque amanhã pode ser tarde demais. Dê valor, converse, dê atenção para seu esposo, para sua esposa. Dê atenção, pare o que está fazendo. Quando ele dizer fulana, fulano, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, dê atenção. A maioria dos casamentos de hoje em dia é porque não dá atenção, pai, nem o esposo, nem a esposa. Quando a esposa está fazendo alguma coisa, só está o ouvido aberto, sim, nada mais. O marido quer conversar com a sua esposa, a esposa não dá brecha para ele conversar, o que ele quer falar. Aí o marido está fazendo as coisas, a esposa quer atenção dele, ele não pode parar para escutar a esposa. O filho pede uma explicação para a mãe, não pode parar para não dar explicação para o filho. E por aí vai. Aí a família fica o quê? Fria. A mulher fica fria, o homem. Casamento fica bagunçado. Os filhos também ficam bagunçados. E fica tudo de perna, pé para o alto, cabeça para baixo. Será que é assim que tem que viver? Não foi assim que Jesus ensinou para nós aqui. Dê atenção a Jesus em cima de tudo. Em tudo. Porque nosso Pai, Criador do céu e da terra, é o nosso protetor. Sem Jesus, nós não vive e nem estaria aqui. Certo? Que todo mundo tem problema, todo mundo tem pecado, porque se a gente fosse santo, nós estávamos no céu, não estava aqui na terra. Mas é o que eu quero chegar, é que dê atenção para seu casamento, dê atenção para seu esposo, dê atenção para sua esposa, dê atenção para seu pai e sua mãe, dê atenção para seus filhos, escuta o que ele quer falar. Porque às vezes os filhos chegam para a mãe e para o pai que quer uma explicação. O que é melhor, por onde que ele quer ir, o que ele quer falar, qual é o caminho bom, como que o pai vê e a mãe vê. Agora aqueles filhos, o pai que não presta atenção aos seus filhos e a mãe que não presta atenção aos seus filhos, ele vai pro forró. No sexta à noite. Só chega no domingo
Se tiver um emprego para trabalhar e responsabilidade, ele volta mais cedo para trabalhar na segunda. E aqueles que saem, mas não volta mais vivo. Fica na rua junto com os outros. E aí? A mãe, mas o pai vai falar o quê? Vai pensar nessa hora o quê? Poxa, meu filho queria conversar comigo, eu não dei atenção. Aí o pai vai perder a noite de sono, vai ficar preocupadíssimo, a mãe também vai chorar, vai ficar preocupado, por quê? Vai ter a culpa dentro porque não deu atenção para seus filhos. E aí agora? E se acontecer uma coisa ruim, que Deus o livre, a mãe não vai se perdoar nunca. O pai não vai se perdoar nunca. Tá entendendo, gente? É o que eu tô chegando aqui. Tudo a gente tem que dar atenção. Nossos netos, nossos filhos, os outros também, os nossos irmãos, seja irmão de sangue, a família de sangue ou não. Mas todos da gente é irmão, porque nós é filho do Pai só. Só existe um Deus, não tem dois. Eu me chamo Laíde, sou a benzedeira, com muito amor, carinho, respeito. Se vocês quiserem uma cura, uma reza, me procure. Sempre eu estou curado pela foto, o nome de batismo. Abençoe, reze de uma peça de roupa, quando você tomar seu banho, você veste. Então, manda o álbum. Nunca ligue. É para mandar o álbum, porque ligar é só tarde da noite, numa emergência. Eu atendo. Deixa eu lhe falar. Meu boa tarde àqueles que estão em casa, boa tarde àqueles que estão no trabalho, meu boa tarde àqueles que estão no leito do hospital, meu boa tarde a todos os nossos brasileiros, no nosso Brasil, e boa tarde fora do Brasil. Uma grande axé para nós brasileiros. Deixa eu lhe falar aqui. Eu vou falar um caos que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando na casa há muito tempo. E a mãe e o pai só tinham o filho homem e a filha mulher. Mas aí, ele era casado, esse filho homem, por quase 30 e tantos anos. Era casado, beleza. Mas não sei o que aconteceu. Passou muito tempo casado, depois a mulher, não sei o que foi que aconteceu, ele lá, mas a mulher, largou. Ele voltou para a casa do pai, aqui perto da minha casa. E aí, eu trabalhando lá, ele tinha mais entendimento comigo, conversava, trocava ideia, que ter a mãe e o pai. A mãe, ele era mais aberto, mas o pai era mais fechado com esse rapaz. E ali, ele saiu do emprego, mas saía com os colegas, tarde da noite, chegava do outro dia, bagunçava tudo. E a mãe ficava sem dormir, chorando, porque ele não tinha chegado. Quando chegava, era bebo. Tudo isso. E ali, eu arrumando a casa, e eu não sei esses tipos essas drogas, né? Eu não conheço. E lá no quarto dele, tava muita droga. Mas a mãe dele conversando comigo, dentro do quarto, eu arrumando o quarto do filho, e ela deu fé. Eu vi muitas coisas lá, mas eu não toquei no assunto. E a mãe, ainda bem que a mãe deu fé.
E ali ela ficou furioso e falou, foi lá do marido, e falou pro marido que viesse ver aquilo ali do quarto do filho, porque não era certo. Eu ali terminei o serviço do quarto do filho, fui pro quarto da menina. Mas a filha dela era casada já. Mas ela ia sempre pra lá, eu arrumava o quarto dela. E lá do quarto do filho, a mãe chamou o marido, ficou pra lá. Eu vi aquilo, saí de fininho, para não entrar em assunto. Quando foi o dia, a mãe falou para mim. Eu estava arrumando a cozinha e ela veio e falou: o que a senhora está achando disso de meu filho? Meu filho está usando esse tipo de coisa e está chegando tarde, passa 2 dias, 3 da rua. O que a senhora está... Aí ela abriu comigo o jogo, né? O que a senhora está achando? Eu disse a ela: olha, isso aí é a senhora e seu esposo que tem que dar um jeito. Ou levar seu filho para fazer um tratamento. Se ele não, aqui de Goiás, se ele não quer, o senhor bota para São Paulo, bota para outro lugar e interna ele. Porque às vezes é a cabeça que está. Seu cérebro normal. E lá ele vai ter os métodos bons, tudo certinho, vai passar por psicólogo, psiquiatra, tudo. Porque isso não está normal. E ali ela disse: eu vou conversar com meu marido. Eu falei: é bom a senhora conversar isso com seu marido. E ele tem, o pai dele era ricão, a mãe também. E o filho todo final de semana queria que a mãe desse dinheiro, e ela dando. Ela dando. Beleza. E o filho e o pai disse: não vou fazer isso, não vou botar ele no tratamento, não vou fazer nada disso. E ele tem que levar pau quando ele chegar aqui. Ficou furioso o pai. Mas já estava de idade, quase 70 anos. A mãe também. E ali a mãe conversou: não, tem que internar. Vamos levar para São Paulo, numa clínica. Leva de avião e ele fica lá internado e vai ficar tudo bem. Você quer saber? O pai não aceitou pagar para fazer tratamento do filho. Quando foi o dia, eu cheguei lá. Ele conversava tudo mais eu, rapaz, o filho dele. Legal demais. Respeitoso, boa pessoa. Mas eu cheguei lá do dia, olhei aquilo, olhei para ele e falei assim: por que você não sai dessa vida? Saia, você ainda está novo, se case, arruma um trabalho bom, sua profissão é boa e você fica tudo bem. A sua mãe já está dessa idade, seu pai já está dessa idade. Tem um conselho, né? Ele falou assim: sair de que jeito se eu já estou até o pescoço dentro dessa vida de drogada. Eu falei: tá bom, mas eu vou rezar por você. Aí o dia, eu cheguei lá, a mãe dele veio conversar comigo, o pai e a mãe. Nós sentamos na mesa para almoçar e eu almoçava com eles. E ali eles chegaram e disse assim: dona Laide, o que a senhora sente? A senhora como essa mulher tão guerreira, forte, o que a senhora sente? Será que ele vai sair dessa luta? Aí eu disse: olha, eu vou parar de comer agora e eu vou falar o que eu estou vendo. Vocês não levam a mal, mas o senhor me perguntou, mas a senhora, eu vou falar.
Porque se eu não falar, eu posso até pecar o que eu estou enxergando. A senhora me pediu um socorro, o senhor me pediu um conselho, o que eu achava. Eu vou falar, mas o senhor desculpe, mas a senhora desculpe eu. Fique alerta, a senhora e o senhor. Porque daqui a 3 dias, o que a gente não quer vai acontecer com seu filho. A Gwen vai tirar a vida dele. O quê? A Gwen vai tirar a vida dele. É o que eu tô vendo. Desculpe, mas eu tenho que falar. Ah, meu Deus, e agora? Eu falei, é rezar e botar seu filho numa clínica e deixar ele lá para ver se ele recupera. Só tem essa saída. Porque ele não obedece, ele tem a chave do portão. Ele abre, fecha e tudo, anda com os amigos para cima e para baixo tarde da noite. O que a gente quer? Espera. Coisa boa a gente não pode esperar. Com 3 dias, ele saiu. O telefone toca. Ele tinha acabado de matar ele. Longe da casa do mãe e do pai, de outra cidade, tá fora daqui. Aí ele disse, a dona Laide falou isso aí. Ela sabe, ela sabia disso e ela falou certo. E nós não deu ouvido que podia dar atenção. E eu fiquei despedaçada, porque era um rapaz respeitoso, boa pessoa de conversar, tudo, mas tinha esse vício. Depois que a esposa deixou, ele ficou assim. E o pai, com todo o dinheiro, toda a riqueza, não levou para seu filho para sair, para ficar internado, para ver se ele mudava. E agora perdeu seu filho, só ficou com a filha. E agora? Aí ficou o pai com depressão, entrou depressão, a mãe ficou com depressão, a irmã ficou com depressão, acabou a família. É, gente, é desse jeito. Então dê atenção para seus filhos, pergunta o que ele está fazendo, sabe o que ele vai, aonde que ele vai, mas quem que ele está andando. Pelo amor de Deus, protege seus filhos. Respeite a seus filhos, sua mãe, seu pai. Fale bem que você vai de lugar fulano com fulano. Para sua mãe não perder noite de sono, para seu pai não perder noite de sono, os filhos perdem noite de sono, preocupados com o pai e a mãe também. Tá entendendo, gente? Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, que desce todo o Espírito Santo de Deus, o poder dos anjos, do Espírito Santo, dos bons irmãos de luz que está aqui na minha mesa, meu pai Ogum, meu pai Oxalá, meu pai Oxóssi, meu pai Xangô, Caô, Cabecilê, meu pai. Avalanche de meus pretos velhos, seu Pedra Branca, todos os orixá que está aqui comigo, que Deus e o céu trazem todas as bênçãos para nós todos aqui dessa terra. Que Deus ilumine os seus caminhos, ilumine os meus caminhos, a sua casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais, sua mãe, a sua vovó, vovô, todos que estiverem enfermos, que Deus venha curar agora. O Espírito Santo de Deus ilumine o nosso caminho, a nossa vida, a nossa caminhada aqui na terra para levar as coisas boas para o céu e deixar coisas boas para aqueles que ficar. Que Deus ilumine nós todos nessa terra. Obrigado, fica com Jesus que eu estou com Ele. E até amanhã, que Deus quiser. Beijo para vocês. Coração aqui, fica com Jesus, pedra preciosa. Pega esse dedinho aí, aperta ali, escuta o que vocês acham, o que você está achando, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito por todos vocês. Não esqueça que eu oro por vocês todo santo dia, de manhã, meio-dia e à noite. Que Deus ilumine os seus caminhos,
Que Deus use seus passos, que Ele acompanhe vocês, que Ele bote vocês no colo de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso protetor, que dê muita saúde e muita proteção para todos que estão aqui nessa terra. Tchau.